Olá, queridos, bem-vindos de volta. Hoje nós estamos fechando a série das bem-aventuranças, os bem-aventurados. Lembra que no vídeo da primeira aula já defini essa palavra no grego, já trouxemos assim um entendimento mais profundo de cada uma delas e estamos gravando cada uma delas isoladamente. Hoje nós vamos fazer esse fechamento com os três últimos versos desse trecho, porque eles são encadeados um no outro. Então, nós precisamos, muitas das vezes, quando fazemos uma interpretação, uma exegese do texto, ver aquele contexto. E é importante também, enquanto eu compartilho a tela, eu falo sobre isso. É importante também que a gente entenda que muitas das vezes, se nós tirarmos um versículo isoladamente, nós não vamos estar conseguindo entender bem aquilo que o autor está dizendo. Então, hoje, por exemplo, se você pega o primeiro verso, nós vamos analisar o verso o 10, o 11 e o 12, né, do capítulo 5 de Mateus. Se você pega isoladamente o verso 10, você vai ter uma interpretação que não é aquela do contexto todo das bem-aventuranças, que Jesus está falando para cristãos, para aqueles que almejam o reino dos céus, para aqueles que já têm a comunhão com Ele, Jesus, para aqueles que realmente visam as coisas espirituais em Cristo e através de Cristo, e ele está ali implementando esse conjunto de bem-aventuranças, falando sobre o reino, falando sobre a nossa vivência, falando sobre quem é bem-aventurado. Então, nós temos no primeiro verso, e é justamente por causa do primeiro verso que eu fiz essa breve introdução, porque se você pega o primeiro verso, você vai ter uma interpretação isoladamente de maneira equivocada. Que você pega bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você pega uma interpretação isolada desse verso, você vai pensar que é qualquer justiça, você vai pensar que por causa de perseguição, seja ela qual for, de onde vem, de que maneira desde que seja por causa da justiça, você já tem o reino dos céus. E não é isso que Jesus quer dizer aqui. Por isso nós temos as bem-aventuranças todas, desde o primeiro verso até esses três últimos que eu vou tirar desse texto, desse pedaço desse texto, que é as bem-aventuranças é um conjunto. Então, por exemplo, aqui ele está repetindo a mesma palavra, makarioi, que nós já vimos no grego, na primeira bem-aventurança, e ele fala aqui de perseguidos por causa da justiça, esse dikaiosines, aqui, mostro com o mouse aqui, dikaiosines, é justiça. E ele fala que deles, esses bem-aventurados, é o Basileia Tom Uranon. O Basileia Tom Uranon é o reino dos céus. A gente já falou sobre esse Basileia Tom Uranon em outro vídeo. Mas nós temos aqui então, perseguidos por causa da justiça. Que contexto estamos vivendo aqui para falarmos sobre essa justiça? Existiam bastante segmentos de perseguições diversas, né? São realmente diversas as perseguições, não só de cristãos, né? Quando falamos de perseguição no século I, nós estamos falando também de perseguidos que são por causa de outras questões. Mas nós não vamos abranger aqui, obviamente, porque o vídeo tem que ser curto, né? Então nós precisamos aqui nos ater a o segundo verso faz uma explicação um pouco mais abrangente sobre essa perseguição. Ele coloca assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, aí já nós mudamos bastante de figura, porque por minha causa, ou seja, por causa de Jesus Cristo, vos injuriarem e vos perseguirem.
Ele está abrangendo o universo aqui da perseguição, trazendo para ele, para a causa que é Jesus Cristo. Muito contexto histórico dessa época tinham vários, vou chamar de governantes, mas existem nomes específicos dependendo da época e do local, mas não deixa de ser um exercício de governo, então vamos chamar de governantes. Muitos governantes naquela época, eles eram vistos como deuses. Existiam até templos e cultos que as pessoas tinham que prestar culto àqueles governantes. Os cristãos, a partir da conversão, eles criam que existia apenas um Deus e, claro, a questão de não estar adorando homens nem outros deuses, ou que achassem que eram deuses, ou deuses que eram, vamos dizer assim, decretos, né? Decreto que o governador tal é Deus, então tem que ser adorado. Se existisse isso, os cristãos eram obrigados a desobedecer essa lei. Então existia naturalmente perseguições nesse cunho. Então ele coloca aqui: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. A mentira é algo assim terrível, porque ela está desde vamos dizer assim, o início, né, que nós conhecemos até hoje é uma ferramenta muito ruim, muito perversa, porque a mentira hoje, por exemplo, se fôssemos contextualizar, os fake news não passam de mentiras. E um fake news, às vezes, a respeito de uma pessoa que morreu, diante de uma pessoa que está sendo injustiçada, diante de uma pessoa que, por exemplo, está dentro de um contexto que não é aquele, mas faz-se um cenário e tal, e existe um fake news a esse respeito, ou a respeito de situações, isso aqui sem pensar em situações específicas, falando genericamente, os fake news têm um alcance, sim, muito grande hoje por conta das redes sociais. E para desfazer um fake news é realmente muito complicado, porque as pessoas às vezes pegam aquele fake news, que muitas das vezes é bem elaborado, e repassam como verdade. A gente tem que ter cuidado com essas coisas para ver se estamos repassando realmente coisas verdadeiras. E aqui essa palavra para mentindo é essa palavra aqui, pseudomenoi, que tem a ver com o pseudo, com o falso, né? Então, mentindo disserem todo mal contra vós. Aqui trazemos o contexto da perseguição, primeiramente por causa de Cristo. E ele fala sobre injúria e perseguição e mentira. E aqui ele traz uma coisa que para nós, seres humanos, que queremos ser acolhidos, queremos ser respeitados, queremos realmente não sofrermos esses insultos, essas injúrias, essas mentiras, ele fala: regozijai-vos e exultai. É uma alegria. Ele traz para mim e para você a questão do caírete. Na verdade, ele tem um ri aspirado, né, que muitas das pessoas vão estranhar quando fala, por isso que eu falei dessa maneira. Mas existe uma alegria exultante aqui, e ele fala aqui nessa palavra aqui, ó, polis, que é grande o vosso galardão. Então, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E esses profetas que está aqui, profetas, é
Você pode lembrar aí do Antigo Testamento, o que te traz à mente de profetas perseguidos? É até interessante se você colocar nos comentários quem você lembra de profeta que foi perseguido no Antigo Testamento. Temos assim muitos exemplos e realmente profetas que sofreram de solidão, de prisões, de perdas, e ele está comparando, assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ele está trazendo esses profetas como também um exemplo para que a gente pense que é grande o nosso galardão, que devemos regozijar e exultar. Não pode ser deslocado o contexto do galardão, porque nós hoje temos o privilégio de, ao aceitarmos a Cristo e termos a habitação do Espírito Santo, nós temos o privilégio da comunhão com Deus através de Cristo, do Espírito Santo, nós temos essa comunhão, nós podemos falar com Deus, nós podemos orar, nós podemos vivenciar experiências com relação ao nosso relacionamento com Deus. Já é algo para a gente se regozijar, exultar e ver também como se fosse um galardão. Existe também o galardão daqueles que permanecem fiéis a Cristo até o final, os céus, que é, eu costumo dizer, se você não teve muitas vitórias na terra, foca em Deus, não mantenha-se fiel até o fim, que o nosso galardão nos céus é realmente grande se estivermos dentro deste contexto aqui explanado por Jesus nas bem-aventuranças. E a reflexão, que é óbvio que a gente não gosta, porque a pergunta é muito óbvia, é fácil sofrer injúrias, mentiras, ser perseguido? Claro que não. Nenhum de nós, em sã consciência, vai dizer que é fácil sofrer injúrias ou ser perseguido. A nossa natureza humana quer ser acolhida, compreendida, alguns querem ser vistos mais, mas ele fala assim: regozijai-vos e exultai. Quando que ele fala isso? Ele fala lá na frente, né, quando a gente é perseguido, a gente fala que por minha causa vos injuriar e perseguindo, mentira e dizendo contra o mal, todo mal contra nós, contra vós, regozijai-vos e exultai. É realmente algo que não é fácil de fazer em meio a injúrias, a mentiras, a perseguições, mas é o que Jesus espera de nós. Ele espera de nós, não é uma vingança, não é uma retaliação, tão próprio de seres humanos, mas alegria, regozijo. Aí eu pergunto, como assim, né? E aí eu busquei em outra epístola de Pedro, autor também canônico, que ele vai trazer um verso aqui que vai realmente ao encontro perfeito dessa última bem-aventurança e o seu resultado. Diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Eu espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe, comente, esteja aí também assinando o nosso canal e eu espero vê-los então no próximo vídeo, querendo Deus.